nosso Jornal da Manhã de hoje, ainda falando sobre o conflito em Israel. Nós vamos conversar agora com o deputado federal do Partido Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Ele esteve na fronteira com Gaza no início do mês passado para participar de um programa americano que organiza visitas educacionais e seminários ao país. Muito bom dia, deputado. Muito obrigada pela participação aqui hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os que nos acompanham, nos assistem. E já inicio expressando minha total solidariedade ao Estado de Israel e a todos aqueles que estão sofrendo com essa guerra agora, né? Pessoas inocentes, civis, vítimas realmente de uma atrocidade iniciada pelos terroristas do Hamas naquele território. Deputado, nós queremos a sua análise, a sua avaliação de como o senhor tem visto a guerra até este momento, se esse conflito vai se estender na sua avaliação. O senhor que esteve presente aí há alguns meses, assim como a gente disse, nós queremos a sua avaliação agora. Olha, eu estou até olhando aqui as anotações que eu fiz enquanto eu estive em Israel. E naquela oportunidade nós conversamos com várias diferentes lideranças, autoridades no tema, inclusive um advogado que participou das negociações dos acordos de Oslo. E o que eu percebi durante aquele período em que estive em Israel é que o nível de tensão em algum momento realmente iria voltar à baila de uma forma violenta, porque ele já estava presente e está sempre presente, né, no dia a dia do povo de Israel. Todas as residências, né, elas têm, desde a Guerra do Golfo, na verdade, desde aquele período aí nos anos 90, obrigatoriamente todas precisam ter um esconderijo seguro, né, um bunker, para que as pessoas possam se refugiar em um eventual ataque terrorista. Né? E a situação foi se agravando a partir da intifada do início dos anos 2000. A gente precisa lembrar que na faixa de Gaza até 2005 haviam israelenses vivendo também. Cerca de 9 mil tiveram unicamente 3 dias para saírem em 2005 de lá, em virtude do conflito que foi também naquela época iniciado pelos na época da faixa de Gaza, palestinos, e a partir de 2007 o Hamas consolidou o poder lá, né? E desde então é um grupo que, segundo estimativas, tem em torno de 70 mil membros numa faixa pequena, né? Que comporta mais ou menos 2 milhões de habitantes. E esses membros terroristas, eles dominam uma população sob a base do terror e da doutrinação. Então, você imagina, desde 2007 até 2023, são agora 16 anos de domínio absoluto do Hamas, e a gente pode imaginar o que isso significa em termos também de doutrinação de uma nova geração que é ensinada a odiar, né, o povo judeu e odiar quem está em Israel, inclusive independentemente de fé, de graça, simplesmente por não serem lá da faixa de Gaza, né? Ou, enfim, proponentes da jihad, como também os terroristas chamam a tal da Guerra Santa, que de santa não tem nada. Então, é uma situação muito triste, e eu, enquanto estava lá, senti realmente que em algum momento isso eclodiria, até porque, lamentavelmente, as condições para a paz, muitos especialistas dizem, infelizmente tem dependido, né, de que haja um conflito, porque até aquele momento em que nós estávamos em Israel, as coisas, por mais que houvesse a tensão, como eu disse no início, né, no ar, a vida continuava normalmente, né? Mas a situação econômica, né, dos dois lados, digamos, da Palestina, na Cisjordânia e em Israel, razoavelmente controlado. Na Cisjordânia, desemprego em torno de 17%, mas na faixa de Gaza, muito mais alto, desemprego na faixa de 40%, e uma situação social, portanto, muito mais instável do que se percebe no resto de Israel. Deputado, bom dia.
trazendo a conversa aqui um pouco para nossa política nacional, queria uma análise do senhor em relação ao posicionamento ontem do governo brasileiro e do presidente Lula. O presidente, inclusive, havia falado recentemente, né, sobre esse conflito entre palestinos e israelenses, disse que a ONU teve a força necessária para criar, em 1948, o Estado de Israel, mas que, na atualidade, ainda não conseguiu criar o Estado palestino. E ontem, na manifestação que fez nas redes sociais, também o presidente voltou a falar da necessidade da criação do Estado palestino. Queria uma análise do senhor em relação à resposta dada pelo presidente. Olha, são duas coisas diferentes e muito boa a tua pergunta. Uma coisa é a solução de 2 estados, que está previsto desde a decisão da ONU, inclusive em assembleia presidida pelo Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, que dispensa, inclusive, comentários, gaúcho, inclusive. Uma coisa é a solução de 2 estados, e essa é uma solução pela qual também Israel tem, durante muito tempo, se debruçado para fazer que, de fato, se torne uma realidade. Outra coisa é essa ideologia marxista que permeia os próceres do PT, do PSOL e da esquerda brasileira, que não consegue enxergar os abusos, ou faz de conta que não enxerga, porque são muito claros pelas imagens, de grupos terroristas como o Hamas sobre a população da faixa de Gaza, por exemplo. Confundem a história de opressores e oprimidos, como se Israel fosse eterno opressor sobre aqueles que estão tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia, enfim, a outra área, que também são áreas diferentes. Acho que tem que ficar isso muito claro, Uma é sob o comando da Autoridade Palestina, que é a parte da Cisjordânia, a outra está sob o controle do Hamas, que é um grupo terrorista, e muitas vezes confundem essa situação de tensão política que há, e porque Israel é uma democracia, Israel tem um poderio econômico e militar muito mais forte, confundem Israel como opressor por causa disso em relação aos palestinos, quando, na verdade, os opressores são justamente esses grupos terroristas que não deixam uma população viver em paz e, pior ainda, doutrinam ela para o mal, doutrinam ela para matar. Então, esse erro do governo brasileiro em não demonstrar claramente que há um agressor que precisa ser neutralizado é muito grave. É óbvio que nós temos que propugnar pela paz, é óbvio que nós temos que propugnar e defender por isso mesmo uma solução dessa situação que se arrasta já há milênios, mas isso não significa fechar os olhos para quem é o agressor. Pelo contrário, é verdade que tanto o governo federal como o Lula falou de grupos terroristas, mas Lula, por exemplo, não citou o nome do Hamas, o que eu acho fundamental, porque é preciso dar o nome aos bois, como se diz no popular brasileiro, até porque é preciso que o Hamas, como organização terrorista, deixe de existir. Isso é como não reconhecer que um grupo armado, uma milícia, uma quadrilha, exista e que, pela sua própria existência, causa danos a uma sociedade que quer viver em paz e, por isso, deve cessar de existir. Então, o Brasil agora tem uma posição muito importante nesse conflito, até uma posição de coincidência, que é de ser, nesse momento, o presidente do Conselho de Segurança, mas nós, na Câmara dos Deputados, faremos toda a pressão para que o Brasil tome o lado correto nessa discussão e ajude a decretar o fim do Hamas, porque é a partir do fim do Hamas que vai se conseguir a paz naquela região do mundo. Deputado, eu peço licença que o senhor aguarde um pouquinho. Nós vamos girar a nossa reportagem para trazer mais detalhes, principalmente falando sobre os ataques a Gaza. Gaza acordou hoje em estado de choque neste domingo, depois que combatentes do Hamas mataram centenas de israelenses. Quem traz mais detalhes para a gente é o nosso repórter Luca Bassani. Luca, muito bom dia a você. Quais são as informações que você traz aqui para o Jornal da Manhã hoje? Bom dia, Paula, Vitor, a toda a nossa audiência nesta manhã de domingo, com acontecimentos históricos e também com a resposta de Israel após, há cerca de 24 horas, os cidadãos do sul de Israel terem sido acordados com uma incursão que aconteceu por terra, por ar e também por água,
pelas forças do Hamas. Nós vemos que, por enquanto, as imagens que chegam nas agências internacionais e que têm sido distribuídas por todo mundo são extremamente chocantes, com, obviamente, a retaliação à altura que foi prometida ontem pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que disse que o objetivo é fazer com que o Hamas deixe de existir. Apenas um breve contexto histórico para a nossa audiência: o Hamas, que é considerado por muitos países um grupo terrorista, inclusive aqui na União Europeia, o próprio órgão considera o Hamas um grupo terrorista, surgiu em 1987. Portanto, nas outras guerras históricas pelas quais passaram Israel, tanto a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quanto a Guerra do Yom Kippur, em 1973, há exatos 50 anos, este grupo não existia, mas nós sabemos que a partir então no final dos anos 80 e principalmente no início dos anos 2000, esses conflitos armados entre as facções do Hamas e o exército de Israel se tornaram cada vez mais intensas e, obviamente, que a população civil é a maior vítima. É importante também te mencionar, Paula, que a faixa de Gaza é uma das regiões do mundo com a maior densidade demográfica. São cerca de 2 milhões de pessoas que vivem em uma faixa muito pequena de terra, grande parte dessas pessoas civis e pobres. E exatamente pela questão da pobreza, da miséria que impera nessa região, que as forças do Hamas conseguiram crescer na sua participação política, tanto na região e, obviamente, em todas as suas ações de terrorismo, não só contra o Estado de Israel, mas também contra diversos outros países daquela região. Por enquanto, nós vemos que apenas o Irã se colocou de maneira favorável às ações de ontem, lembrando que o Irã é um país de maioria xiita, mas que historicamente sempre apoiou a causa palestina, apoiou também as forças do Hamas, e muitos acreditam que tenham dado todo o apoio financeiro e militar para que essa ação de ontem fosse bem sucedida, pelo menos nas primeiras horas. Ao mesmo tempo, há uma condenação praticamente uníssona dos países ocidentais. Aqui da União Europeia, vemos que o chanceler Olaf Scholz, aqui da Alemanha, de onde vos falo, desejou condolência às vítimas de Israel. Inclusive, ontem o portão de Brandemburgo, na capital alemã de Berlim, teve as cores da bandeira de Israel acesas, além, é claro, de diversos outros líderes se colocando numa posição favorável ao Estado de Israel e, portanto, contrárias a esses ataques de ontem, que deixaram até agora, em ambos os lados, mais de 500 mortos e milhares de feridos. Portanto, esses números tendem a aumentar. Outra informação que acaba de chegar, e nós do jornalismo da Jovem Pan acabamos de apurar, é que o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que 2 turistas do país foram mortos no Egito. Ainda não se sabe se esse evento tem alguma correlação com o que aconteceu ontem no país Israel, mas é importante mencionar que a última grande guerra, se assim podemos dizer, a guerra do Yom Kippur, aconteceu exatamente entre as forças do Egito, naquele momento governado por Anwar Sadat, e também as forças de Israel. Portanto, o histórico é muito ruim e isso pode significar o aumento das tensões entre Israel e seus vizinhos, o Hezbollah no Líbano, na porção norte, até mesmo a Síria. Muitos observam todos esses agentes, considerando que, do aspecto regional, Israel é extremamente isolado e depende bastante do apoio dos países ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos, que desde ontem e também hoje já pela manhã começa a mandar ainda mais o seu apoio, sejam deputados, senadores do Partido Democrata, seja do Partido Republicano, o que mostra a posição histórica dos Estados Unidos e também dos outros países ocidentais que apoiaram desde a criação do Estado de Israel em 1948 até as demais medidas tomadas pelo governo ao longo desses últimos anos. E, Luca, justamente sobre essa reação uníssona a que você fez referência, essa manifestação quase unânime dos países ocidentais em relação ao que acontece em Israel e essas manifestações mais do que de solidariedade, mas de promessas de apoio, será que isso ultrapassa o campo da retórica? Será que vão ser só manifestações diplomáticas, como vindas aí da Alemanha, de onde você fala, de outros países da Europa e dos Estados Unidos? Será que vão ser apenas manifestações diplomáticas ou não? Já tem providências práticas sendo adotadas, seja por meio de ajuda humanitária, seja por envio de apoio militar, de recursos financeiros? O que é que já se discute? Como é que vai ser esse apoio que está sendo falado? Ele já está sendo colocado em prática, Luca? Pois é, Vitor, aquilo que nós observamos é que, por enquanto, nenhum tipo de apoio militar foi anunciado por nenhuma das partes. Ainda os países esperam os acontecimentos dessa manhã, o balanço, e ver exatamente se Israel entrará
com as suas forças militares, com seus tanques na faixa de Gaza, antes de tomar qualquer iniciativa no quesito bélico, no quesito estratégico militar. Do ponto de vista humanitário, muito provavelmente que nas próximas horas já seja anunciado algum pacote de ajuda ou até mesmo envio de médicos ou outros socorristas. Afinal, muitos prédios foram destruídos, há pessoas sob os escombros, há necessidade também desse pronto atendimento a várias vítimas, muitas delas civis. Então acredita-se que esses países ocidentais possam fazer essa ajuda. Outro assunto que é tratado nos bastidores é a questão dos reféns. Ontem uma imagem que chamou muita atenção e vários vídeos viralizaram nas redes sociais é referente a cidadãos de Israel, sobretudo mulheres que foram levadas pelos militantes do Hamas, pelos terroristas do Hamas para a região de Gaza, expostos nas cidades como um verdadeiro troféu, e são várias pessoas. Até agora não foi divulgado o número certo de quantas vítimas foram sequestradas, mas isso causa um grande problema para Israel, principalmente na questão da inteligência, e acredita-se que então os países ocidentais podem eventualmente entrar na negociação para a libertação dessas vítimas que foram sequestradas, desses reféns, que tem como objetivo principal o governo de Benjamin Netanyahu inicialmente fazer com que essas pessoas voltem a Israel em segurança, voltem com vida, para evitar uma tragédia ainda maior. É importante mencionar que em Israel o serviço militar é obrigatório, inclusive as mulheres participam do exército. Então, apesar de muitas pessoas serem civis, todas elas, a partir de determinada idade, já tiveram algum treinamento militar, já tiveram algum contato com esse meio militar, com o exército, com as Forças Armadas de Israel, e tem informações que para grupos fundamentalistas como o Hamas podem ser de grande valor e, portanto, eles tentam capturar o máximo de pessoas para que essas informações possam ser utilizadas em futuros ataques. Obviamente que agora todas essas análises ainda são preliminares. Foi uma madrugada muito difícil, com muitos ataques que foram realizados tanto pelo Hamas quanto por Israel, principalmente na faixa de Gaza, e agora espera-se para ver se uma fila de tanques que estava seguindo em direção à faixa de Gaza vai eventualmente entrar no território e tentar acabar com todas as forças políticas, os grupos fundamentalistas que por ali se estabeleceram, lembrando novamente que é uma região com muitos civis, uma região muito densamente povoada, 2 milhões de pessoas, portanto não é fácil qualquer tipo de incursão, qualquer tipo de ataque, porque deve-se sempre considerar o impacto que isso pode ter até no aspecto da geopolítica regional e mundial, por conta das imagens que estão sendo veiculadas e, obviamente, o número de mortes que isso pode ocasionar. Lucas, a gente aguarda mais informações suas ao longo do jornal. Professor Furriel, a gente já esperava esse ataque de Israel a Gaza, era algo que a gente já tinha conversado, inclusive, em bastidores aqui. Peço que o senhor faça, inclusive, a sua pergunta ao deputado Marcel Van Hatten. Bom dia, deputado. A minha pergunta seria sobre a mobilização dos parlamentares, até do seu próprio partido, em relação a um posicionamento sobre o conflito. Acredito também que é acertada a sua crítica sobre a nota do governo brasileiro, né? Tem um acerto, obviamente, que é a convocação da reunião do Conselho de Segurança da ONU, né? Essa é um papel do Brasil que agora preside o Conselho, mas tem a sua crítica e a de muitos, de que a crítica propriamente ao ataque terrorista ela não foi muito enfática. Então, se os parlamentares se organizam em relação a soltar uma própria nota ou até mesmo em fazer pública, né, a crítica ao governo brasileiro por conta de uma nota considerada incompleta em relação a um posicionamento necessário neste momento. Olha, excelente pergunta e eu aproveito ela para até esclarecer um pouco melhor o que eu disse antes, a minha resposta sobre o tweet do Lula e a manifestação do governo federal. Eu acho que a nota não é apenas incompleta, ou a posição do governo brasileiro não é apenas incompleta, ela confunde e ela acaba ajudando o terrorismo quando fala em solução de 2 estados. Porque não é isso que o Hamas quer, não é isso que o Irã quer. Está no site do Hamas. É muito claro o que esse grupo terrorista quer. Eles querem aniquilar Israel, querem varrer Israel do mapa. Eles não querem 2 estados. Eles querem a região toda para si. Não tem diálogo com criminosos terroristas que se colocam nessa posição de sequestrar pessoas completamente inocentes, inclusive uma delas que foi
identificada agora uma jovem, né, que estava numa caminhonete, o corpo todo retorcido, morta, o seu cadáver ali, alemã, que estava fazendo uma visita a Israel, estava numa festa, assim como tantos outros que sequer são israelenses ou judeus e que estão hoje como reféns. E tantas famílias também, que agora estão sob esse terror, mantidas reféns por terroristas, né, pessoas estupradas, degoladas. Isso não é, de maneira nenhuma, uma tentativa de solucionar pacificamente uma questão antiga, que é a criação de 2 estados, o de Israel e o palestino, porque o Hamas e o Irã e outros grupos terroristas, por exemplo, o Hezbollah, que está na fronteira norte do Israel, não querem uma solução pacífica, querem guerra e querem acabar com Israel. E é por isso que a Câmara dos Deputados precisa se pronunciar de forma veemente. O ambiente institucional mais adequado para isso é a Comissão de Relações Exteriores. Nós estamos propondo uma moção de repúdio ao Hamas, ao grupo terrorista, e de solidariedade ao Estado de Israel e ao povo que ali vive, para que fique muito claro que a representação do povo brasileiro, ou seja, os representantes eleitos na Câmara dos Deputados, não concordam com essas ações violentas do Hamas. E tem muito claro que, na verdade, o Hamas quer aniquilar o Estado de Israel, não quer solução pacífica, para fazer também essa distinção para o mundo em relação à posição do governo. E faço aqui também uma menção ao deputado Kim Kataguiri, que esteve comigo na missão ao Estado de Israel com um grupo de 8 parlamentares, entre deputados e senadores, e que também está propondo uma moção de repúdio, essa sua, para ser pautada diretamente no plenário da Câmara dos Deputados e não apenas na Comissão de Relações Exteriores, da qual sou membro e onde estou ativamente trabalhando para defender, né, a existência do Estado de Israel, para defender a solução pacífica desse imbróglio, como eu disse, milenar, mas que não pode ter essa sinalização do governo brasileiro de que a questão da criação dos 2 estados ou da solução pacífica do estabelecimento de 2 estados, um palestino e um judeu, ou um de Israel, é o que o Hamas quer. Não é isso que o Hamas quer. O Hamas quer guerra e quer aniquilar Israel. E nós não podemos permitir que esta mensagem de que, eventualmente, a solução pacífica dos 2 estados é o que aqueles que oprimem os cidadãos da faixa de Gaza querem. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigada pela participação aqui hoje no Jornal da Manhã. A gente aguarda esse posicionamento do Brasil agora em relação à guerra, essa reunião que deve acontecer hoje também junto à ONU. Muito obrigada pela participação. A gente dá sequência aqui no Jornal da Manhã com o nosso professor Marcelo Furriela. Aliás, deixa